Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, seu podcast de cibersegurança. O episódio de hoje, né, descomplicando o assessment de segurança e compliance com o Microsoft. Eu e Eduardo vamos moderar aí mais esse episódio. Edu, seja bem-vindo novamente aí, meu amigo. Valeu, Gu, vambora. Show de bola, Edu. Edu, hoje para conversar sobre esse tema, um tema aí que a gente vai bater muito, tá muito na moda, né? Muita gente falando de compliance, com a questão da lei geral de proteção de dados, né? Como que a gente se organiza com isso, enfim. Muita gente complicando aí, pô, eu fiz um assessment, enfim. A gente vai falar bastante sobre esse tema. E para conversar hoje, pessoal, sobre esse tema, a gente tem dois convidados ilustres, Fernando Reda, arquiteto técnico de Modern Workplace no MTC, tá? O Fernando Reda lá da Microsoft. E o Clayton Souza, o Clayton, acho que a galera está ouvindo a gente aqui, mais conectado com a Red Belt, conhece bastante, né? Consultor de pré-vendas aqui na Red Belt Security, tá? Então, antes de a gente começar, pessoal, passar a palavra aqui para os nossos convidados para que eles se apresentem e vocês conheçam um pouquinho aí de quem vai estar conversando com a gente hoje. Fernando, se puder começar com você, meu amigo, se apresentando aí para a galera, fica à vontade. Show de bola. Obrigado, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Tudo certo aí? Eu sou o Fernando Reda, eu trabalho no Centro de Tecnologia da Microsoft. Então, a Microsoft ela tem uma iniciativa a nível global. A gente tem hoje mais de 40 centros de tecnologia ao redor do mundo e é um lugar que a gente consegue fazer uma imersão, né, dentro de um cenário virtual, de um cenário físico, mas trazer vocês convidados para um cenário de Microsoft como plataforma e posicionar aí nossas ferramentas, nossos novos produtos com nossas novidades de mercado. Então, mais especificamente, eu fico responsável pelo pilar de Modern Work, que cobre toda a parte de produtividade, colaboração, né, os aplicativos do Office 365, as integrações que eles trazem com a parte de cibersegurança e também de compliance. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e espero que seja bastante produtivo para todo mundo. Show de bola, meu amigo. Vamos lá, Clayton, se apresenta aí para quem está ouvindo a gente. Legal. Pessoal, Clayton Souza, trabalho no time de pré-vendas da Red Belt, né, aí já há um bom tempo, e meu foco é segurança, né, e a gente sempre fala aí de tecnologias Microsoft, né, então a gente vê cada vez mais, né, a Microsoft aí emergindo, indo de cabeça aí, tanto investimento como skill, né, e apoiando comunidade de segurança, está sendo uma evolução bem interessante, e a minha função principal é justamente conseguir transformar o desejo do cliente, que muitas vezes são papéis como o do Reda, né, que fazem o cliente ter ali a criar literalmente expectativa em cima da solução, e o meu papel é um pouco mostrar para o cliente como é que isso vai funcionar no ambiente dele. Então, como que essas tecnologias vão ser aplicadas, como os cenários de negócio dele realmente vão funcionar ali na prática, e colocar, obviamente, né, o nosso time técnico ali da Red Belt em conjunto para poder fazer funcionar, né? Esse é o grande desafio, fazer o projeto, o desejo funcionar lá na frente, e não voltar para trás. Isso é importante também. Show de bola. E esse é um tema que a gente vem falando, inclusive, a gente fez essa semana, né, Cleiton, 2 eventos falando só sobre essa questão de compliance. Então, assim, o negócio tá fresco na cuca aí, para a gente poder, enfim, trazer um pouco dos diferenciais, né, aí, né, do que a Microsoft traz de solução enfim, discutir um pouco desse tema. Para contextualizar um pouquinho, pessoal, o que a gente vai falar aqui de compliance, né, a gente tem visto muito sobre isso nos últimos meses, anos, na verdade, né, a gente ouve isso daí há um tempo, principalmente a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão de compliance, surgiu lá o DPO, que vai cuidar dessa brincadeira toda, enfim, e a gente vê aí o Brasil, né, então a lei, enfim, até que enfim aconteceu, né, enfim, acho que tem muita coisa para mudar ainda, mas tá vigorando, então a gente vê aí o Brasil, né, sendo um dos países que eu digo que não é vanguarda, porque tem muito país aí já executando há um bom tempo, mas acho que isso traz uma chancela para a gente, né, em relação a essa questão de proteção de dados sensíveis, né, e obviamente que isso traz um desafio gigantesco para as empresas, né. A gente fez até um Redcast com o pessoal da Boa Vista, o Paulo Watanabe, onde ele comentou, né, Edu, que ele estava mais de 98% preparado já, né. Então, assim, não tem sido normal encontrar empresas totalmente preparadas, né, obviamente, para esse ponto, apesar da gente saber aí, né, que alguns segmentos no Brasil já tinham legislações fortes, né, em relação à proteção de dados, né, financeiro, saúde, principalmente, né, pela questão do dado que é tratado, mas hoje isso é um negócio que agora explode, né, para qualquer segmento, né, enfim, agora a gente, indiferente do segmento, a gente está olhando para aquele dado, né, o dado sensível, né.
Então, assim, a gente sabe que a complexidade, a gente fala muito disso, né? Tem muita gente falando, tem muito advogado aí falando, vendendo pílulazinha mágica, faça um assessment e está tudo resolvido, enfim. Só que a gente sabe da complexidade do tema, tá? A gente sabe da complexidade, né, das regulamentações, né? Que torna isso, de novo, dificílimo para as organizações saberem o que tem que ser feito, né? Saber as ações específicas a tomarem dentro do seu ambiente, né? Para que estejam aí em conformidade. E aí eu puxo um pouquinho o tema aqui, quem quiser começar aí para a gente poder discutir um pouquinho, se o Du quiser puxar um pouquinho da questão do assessment, né, que é um pré, né, Du, seria aí um exame, posso dizer assim, fazer uma brincadeira, que seria um exame, a gente fazer um entendimento do ambiente, para depois saber ali o que vai ser executado. Aí acho que o Reda, junto com o Clayton, podem entrar em um detalhe, onde a gente vai trazer um pouquinho aqui, né, de como que a Microsoft, quando a gente fala de conformidade, vem ajudando aí os clientes com o Compliance Manager. Enfim, a gente vai trazer alguns exemplos aqui e alguns benefícios desse dia a dia. Então, a gente queria fazer uma brincadeirinha aí com essa questão da foto inicial, né, o assessment, e depois com como que o nosso amigo Reda e a Microsoft vem ajudando aí a acelerar essas questões do compliance. Fechadíssimo, maravilha. Para pimentar, então, para a gente começar aí com o assunto, a gente fala bastante, né? Como o Gustavo mencionou, a gente ouve muito pessoal falando, pô, assessment, o que é o assessment? Qual framework utilizar? O que a gente precisa utilizar, seguir? E quando você puxa no mercado, você tem, né, o framework do ISO 27001, você tem o framework da NIST, você tem diversos outros frameworks e até alguns onde você vê essa mesclagem, né? Puxando COBIT, puxando ISO, puxando NIST. E a Microsoft, com o Compliance Manager, eu sei que ela ajuda bastante para a gente realmente entender. Então, acho que a primeira fase ali é realmente entender o que se adequa, né, talvez ao seu ambiente, à sua empresa. Porque quando você vai falar, talvez, de pegar um framework da NIST, que é um negócio assim, com 5 pilares, bem complexo, às vezes não está se adequando 100% ao seu ambiente, não precisa ser um negócio tão complexo. Então, Reda e Clayton, o que vocês, né, talvez, entendem por assessment, o que vocês indicam, o que vocês pensam nessa frente? Legal, Edu, show de bola. Eu gosto de posicionar hoje que a gente vive um cenário de economia da informação, né? Então a gente tem os dados que são criados aí de maneiras absurdas como as nossas principais moedas de mercado. Dados que são usados para um viés positivo, mas também bastante utilizado para um contexto negativo, tendo aí os diversos exemplos que a gente teve, né, de vazamento de dados e coisas ruins aí maliciosas que podem acontecer no mercado em cima disso. Então, as regulamentações vêm para enfatizar, né, para orientar e trazer um quesito de responsabilidade e segurança em cima dessa governança que acontece de tratamento de dados, enfim. E os assessments podem ser um passo inicial num formato de mapear quais são os tipos de informações que representam esse tipo de risco, né? Então, pode ser em cima de um exame, igual você mencionou, né, de perguntas, ou de fato, alguma coisa como o Compliance Manager que eu estou olhando ali para o ambiente, nas configurações que estão acontecendo no ambiente, mas que eu consiga trazer um contexto de risco para saber quais são as minhas vulnerabilidades, quais são os cenários que eu tenho hoje, né, as responsabilidades, as configurações que eu tenho hoje, e também você pensar no formato de ações. Então, legal, respondi uma série de perguntas, olhei para o meu ambiente, mostrei o que eu faço hoje, quais são as ações recomendadas que a Microsoft com Compliance Manager pode oferecer para tornar esse ambiente mais seguro perante a segurança, conformidade, regulamentações e frameworks que acontecem aí que a gente tem no mercado, né? Então a gente enxerga esse assessment de fato como um mapa de informações, que você tem um contexto de como eu estou hoje, né? O que eu preciso fazer, qual que é o meu ambiente, qual que é a minha configuração, já com essas ações aí de recomendações também para o que pode ser feito, né? E Deixa eu lembrando, complementar. um ponto que você colocou, só complementando, lembrando a galera que está ouvindo a gente aí, e muitas vezes esse acesso não é um acesso técnico, né, pessoal? É literalmente um Exatamente. entendimento da informação, que informação você precisa trafegar, que informação você precisa conter. Isso não fica lá só na TI, né? Isso fica lá no jurídico, isso fica no departamento financeiro, isso fica no departamento de RH, no marketing, né, que quer ter todo tipo de informação para poder cruzar com todo tipo de informação para chegar no cliente. Enfim, isso aí que a gente está falando, né? Esse acesso inicial para entender, cara, o que eu preciso para depois a gente conectar aí no que a gente está falando aqui hoje, né, junto com a Microsoft, no Compliance Manager, onde ele vai conseguir, enfim, acoplando isso no nosso ambiente. É bem legal, enfim, fazer um spoiler aí que a galera vai contar bastante, mas ele já vem trazendo quais são as ações que você tem que tomar ali, né, para poder estar compliance aí, junto com as leis que você seta lá, né, seja uma LGPD, uma GDPR, ou até
ou até regulamentações que você cria, né, de vazamento de informação e tudo mais, e o Cleiton vem falando bastante aí nos nossos webinars. Mas diga lá, meu amigo Cleiton, falei muita besteira ou não? De forma alguma, jamais. Na verdade, assim, o tema de assessment, ele é muito explorado. Esse que é a questão. Ele é literalmente muito explorado. E sim, já apareceram clientes que eles nos retornam com o resultado de um assessment e eles imaginam que o resultado daquele assessment faz com que eles estejam já a um passo para entrar na LGPD. Eles não entendem que, na verdade, ali é um pré-passo, né? Aquilo ali é antes de você começar. Eles acreditam que pelo fato de fazer o assessment, olha, é um... Já tô seguro. Infelizmente, isso acontece, né? E o resultado desses assessments, e aí a gente pode explorar, existem N, né, essas pílulas mágicas, quando a gente ouve o discurso, realmente parece uma pílula mágica, porque o que aquilo vai te trazer de informação, você fala, opa, é isso que eu preciso. Porém, muitas vezes eu preciso disso não de uma foto do início do ano, eu preciso disso ao longo do tempo. Eu preciso entender o que é uma atividade, uma ação, uma tarefa que é requisito para, seja um framework, seja para 2 frameworks, seja para diversos frameworks. A questão é, existem recursos sim que, uma vez habilitados, eles acabam atendendo a diversos frameworks. Esse é um ponto importante. A questão de criptografar os dados, ter o disco criptografado. Quando a gente começa a olhar, existe aí uma linha base, literalmente uma linha base de controle e proteção de dados. E isso é importante ter em tempo real. Acho que esse é o grande diferencial e que a gente tem que entender. Aquele assessment que geralmente eu tenho um questionário que tenho que responder, ele é importante, com certeza, principalmente na questão de mapear os processos. Ele é muito focado na questão de mapear processos. Ele vai questionar se, eu tenho uma solução de CIEM, não tenho uma solução de CIEM. Mas, se a gente parar para perguntar, será que não aconteceu contigo de você questionar se o cliente tinha uma solução de CIEM e o que ele te falou era que tinha, e quando ele te falou a solução, você entendeu que não era um CIEM, e sim... Exato, exato. Por isso que a pergunta que você falou, e junto com a do Gustavo, cara, é muito importante esse colocamento, esse posicionamento do tipo, o assessment realmente é necessário para você saber onde as informações estão, e se aqueles processos, ferramentas existem, né? Então, foi o que o Cleiton falou, aqui você trabalha com identidade de usuários, um dos pilares do framework. Trabalho. Mas o que você faz? Eu tenho uma política de senha. Não, calma aí, não é só isso. Engloba MFA, engloba realmente mudar senhas, força de senha, um monte de coisa. E a hora que faz essa perguntinha, o cliente fala assim, não, eu tenho, é aí onde está o ouro do negócio, de você realmente coletar evidências, né? E o grande diferencial que nós vamos falar aqui, que aí vocês dois são os caras para isso, é que quando a gente está utilizando as soluções da Microsoft, ela já nos dá diretamente essa informação, né? Tipo, olha, quando a gente fala de compliance de identidade, tá faltando isso, isso e isso. Já ali com cara, sem eu precisar ficar fazendo entrevistas, perguntas e daí em diante. E já conseguem me mostrar. Porque o rico mesmo é você coletar essas evidências, né? De que, não, eu tenho. Mas calma aí, você não tem, amigo. E aí, quando o cara acha que tem, você põe lá uma nota, né, de 0 a 5, quando a gente vai falar de COBIT, de ITIL, desculpa, e aí você muda isso daí, olha, você não está gerenciado, você está para inicial, para nível 1, dá um choque. E aí, quando você mostra na ferramenta, olha, a ferramenta que está me trazendo isso, não é você que está me falando. Então, isso que é um negócio bem legal que eu acho que vale a gente entrar um pouquinho. Acho que o ponto legal também é quando o cara fala que tem, né? O exemplo que você deu, não, eu tenho aqui MFA, multifator de autenticação aí, né, que a gente fala. Aí você vai lá, pega no Compliance Manager, exemplo da Microsoft que a gente tá falando aqui, aí ele fala assim, cara, primeiro passo lá, ele já bate de cara, ação, ativar o MFA em todo o seu ambiente. Então é legal que faz esse deparo, né, do assessment com a realidade do ambiente. Show. Reda, desculpa, o que você pode nos dizer aí, amigo do Compliance? Conta um pouquinho para a gente aí, o que a Microsoft tem e vem trazendo de novo aí para a gente. Legal, show, Gustavo, obrigado. E até antes de falar do próprio Compliance Manager em si, é legal a gente pensar hoje em que é o framework de compliance da própria Microsoft, né? Boa. Então, é interessante você olhar
para o contrato da Microsoft, né, para a plataforma Microsoft de MW, de fato como plataforma, como um zoom out do que ela tem disponível, né, dentro do licenciamento que os clientes possam ter. Então a gente não está fazendo comparações pontuais de produto, né? Eu não estou comprando simplesmente aquele produto. Quando eu falo do contrato da Microsoft, eu tenho uma plataforma que está integrada. Então eu consigo ver o end-to-end da jornada que aquilo está disponível, o que eu posso fazer ali dentro em cima de configurações entre cenários que já estão conectados. Né? E esses cenários conectados, essas ferramentas conectadas, trazem outros benefícios que eu plugo aqui para que é o nosso framework de compliance. Né? A gente divide isso aqui em 4 pilares. Pilar número 1 sendo toda a parte de proteção e governança da informação. O pilar número 2, fazendo o gerenciamento do risco interno. Então, eu não estou só olhando agora de fora para dentro, né, fazendo bloqueios, criando regras de proteção, enfim, criando possibilidades ali específicas e extremas que as ferramentas conseguem trazer, inibindo aí o risco externo, mas com gerenciamento de risco eu estou olhando bastante para o risco interno, seja proposital ou não. Então, em cima de uma atividade comportamental, né, e de atividade que os usuários tenham dentro do meu ambiente, né, de forma retroativa, que o Insider Risk, né, falando de ferramenta, o Insider Risk consegue olhar, eu trago uma timeline evidenciando quais são os riscos e uma pontuação de risco que aquele usuário está trazendo. Então, em cima disso, eu crio condições de acesso condicional e posso criar a descoberta eletrônica, que entra no pilar número 3, que fala da parte de descoberta e respostas também, tá? Em cima desses 3 pilares, entra o Compliance Manager, que traz essa visão de assessment, de framework, de regulamentações, e o bacana dele é que ele traz um contexto de tradução, né? Então, ele está olhando para tudo que a gente tem de mercado, e hoje a gente tem mais de 100, mais de 1.000 órgãos, né, reguladores aí que criam tipo de frameworks de business, e são 220 atualizações em média por dia que acontecem nessas regulamentações e frameworks. Então, a Microsoft tem um papel, né, para a gente contextualizar também, é 6,5, né, mudanças que a gente tem por minuto, praticamente. Então, a Microsoft tem o papel de fazer a atualização na plataforma e traduzir os que as regulamentações, né, os artigos que tem nas regulamentações e no frameworks, para um sentido de ações. Então, facilita o time de... Oi, pode falar. E o legal disso é que a avaliação do que você está falando disso é contínua, né? Ou seja, a gente está avaliando isso continuamente. Exato. Que aí é um exemplo que a gente dá bastante. Você imagina um cara que faz isso no Excel, né? Ele tem que ir lá, entender o que mudou da norma e tudo mais, traz para isso, faz a recontagem, ou seja, se perde ali, né? Que é o que até a Microsoft fala, que são aqueles pontos cegos, né? Às vezes as pessoas vão lá, gera aquele material no momento X, por uma questão de compliance, regulamentação e tudo mais, entrega aquele monte de papel e fala, puta, beleza, chancelou. Dali 2 minutos mudou alguma coisa, tudo aquilo que ele colocou foi por terra. Então esse ponto, desculpa te cortar, Reda, mas esse ponto que você colocou é muito importante justamente por causa disso, né? A questão da regulamentação que muda e da automatização disso daqui está sempre, enfim, trazendo aquele score, né, pra gente. Isso é legal. Reda e Cleiton, essa vai para o Cleiton. Cleiton, quando a gente fala dessas ferramentas, né, elas estão disponíveis para quem? Né? É só para quem tem um plano muito avançado, Microsoft, não é? Qualquer um tem? Fala um pouquinho para a gente. Você está no mudo aí, Cleitinho. A Microsoft acaba te trazendo as soluções literalmente em camadas, né? Então, obviamente, você tem recursos aprimorados de proteção de informação nos licenciamentos, digamos, mais premium da Microsoft, mas mesmo para usuários que, por exemplo, se você tem Office 365, os recursos como auditoria você já consegue utilizar, não necessariamente. Então, sempre isso daí é muito bom, inclusive para mim, né? Como eu trabalho como pré-vendas, eu sempre consigo, se é um cliente que já tem Microsoft, em algum nível a gente já consegue colocar alguma solução que vai atender algo, né, ali na casa do cliente, seja questão de auditoria para Exchange, para ver se tem alguém acessando e-mail, sempre tem algum nível, mas claro, quando a gente olha para camada máxima ali de proteção, seja de dados, como também a questão de segurança, é justamente esse o ganho que tem os clientes lá que tem um plano mais premium, né? Tá, mas principalmente sempre vai ter algum recurso. Eu só gostaria de fazer uma menção à questão do ciclo de vida, por causa que isso que o Reda mencionou é muito importante. Assim como a legislação, elas são revistas e recebem alterações, e o nosso dia a dia? E a linha de negócio? E a área de negócio? Será que muda? Esse que é o ponto. A área de negócio muda até mais rápido, se você for... certos negócios, quem não teve mudança de negócio nos últimos 6 meses? Essa é a frase-chave. E quem não mudou mais de uma vez, inclusive já em quarentena?
errando, acertando? Essa é a questão. As áreas, os processos de negócio estão mudando constantemente. Então, tudo isso que a gente está falando de ciclo tem que ser olhado para a linha de negócio, tem que ser olhado como os arquivos são trafegados, com quem eu compartilho, eu tenho que entender processos que não são documentados, isso é importante. Quando a gente fala lá dos assessments, eles vão nos apoiar bastante no que está documentado, no que eu entendo como o processo funciona. Mas e aquilo que eu tenho que... E o que é exceção? E as nossas exceções? O arquivo que não cabe naquele repositório que eu mandei de outra forma? E aí, como é que fica? A ideia aqui é justamente essa, com que você consiga acompanhar as necessidades de negócio. A partir de agora, infelizmente, o marketing vai ter que utilizar o OneDrive, porque é o que eu homologuei. Ah, como que eu sei disso? Porque ele estava usando o Dropbox e eu vi isso através de uma ferramenta de monitoramento, por exemplo. E eu vi que ele tinha dados sensíveis, que era a minha lista de clientes. Então, a gente consegue ver isso nitidamente a partir de um portal. Isso vai mostrando para a gente os riscos, né, Reda? Eu acho que isso que é importante, mostrar para a gente os riscos literalmente, desse vazamento de informação em tempo real. Não só a postura, o que eu posso fazer, quais são as ações que eu posso fazer dentro do meu ambiente para evitar vazamentos, mas também quais são já os riscos que eu tenho agora, no dia zero. Eu quero saber o que está para fora e eu não estou olhando, tá? E, enfim, tem mais... Sempre as soluções, só voltando sempre você vai ter em camadas, tá? Sempre tem ali algum recurso que vai estar nas versões mais simples de licenciamento nas iniciais, tá? Tanto lá para o First Line Worker e assim por diante, sempre você acaba tendo um nível mínimo ali que a gente consegue apoiar, tá? Muito bom, muito bom. Excelente. E eu tenho uma dúvida, assim, para a gente tentar ainda, vamos lá no nível de desmistificar, né? Ô, Reda, quando a gente fala de realmente LGPD, tem muitas perguntas, com certeza, Gustavo já ouviu, eu já ouvi, o Clayton, você também, do tipo, pô, legal, mas tá compliance? O ambiente Microsoft, o tenant Microsoft, minhas soluções em nuvem, por estar na Microsoft, ela já está compliance com o LGPD? Não está? Eu sei que às vezes aparece uma pergunta muito simples de responder, mas acho que isso é legal. A gente falar realmente se está e na prática, né, para ajudar essas pessoas, desde um ambiente pequeno, médio ou grande, na prática, por onde pode começar de fato? Né? Quais algumas ferramentas vocês indicam, algum centro, porque às vezes tem umas coisas de segurança que às vezes fica meio escondida que as pessoas não conhecem. Então, assim, quais seriam essas ferramentas e o que fazer? Essa pergunta, só fazendo um contexto, fazendo essa pergunta é legal, porque o que a gente vê muito, né, a galera vê muito aí, é aqueles vazamentos quando a galera vai para a nuvem, né? O nego dá um next, subiu a máquina lá, acha que tá tudo lindo. Ah, não, a Microsoft garante a minha segurança. O cara esquece que ele pegou o negócio lá como um serviço, mas a máquina é dele, né? Então, acho que, não sei se foi isso que você quis dizer, contextualizando justamente isso, né? Exatamente, não, perfeito, A questão da segurança e o compliance. O cara tá compliance, se ele subir qualquer coisa lá, ele tá compliance. Legal, show do. E é legal a gente pensar, né, disso, do que a tecnologia traz para a gente. Quando você fala de regulamentações e frameworks, é muito mais de processo do que de fato você começar a falar de tecnologia, né? Então a Microsoft, em cima da plataforma de MW, ela criou alguns portais que têm pontuações que esses portais conseguem trabalhar num formato de guia para mostrar, né, os tipos de ações lá de melhoria que os clientes conseguem fazer. Então, eu estou falando de um portal que está trabalhando com a parte de produtividade, que eu consigo ter uma parte analítica do meu tenant, né, do meu ambiente em cima de produtividade. Eu tenho um portal voltado às práticas de segurança, tá? Não estou me referindo a compliance ainda. Nesse portal de segurança tem todo lá uns improvement actions que são parecidos ali, né, com o contexto das recomendações que tem no portal do MDATP, do Microsoft Defender, mas são recomendações que, em cima de estudo de mercado, do que a Microsoft traz de insight, o cliente pode fazer. E aí, para ter ideia de grandeza também, né? A Microsoft investe hoje mais de $1 bilhão em cibersegurança, são mais de 3.500 funcionários de cibersegurança ao redor do mundo. A gente recebe hoje 450 bilhões de autenticações de Office 365 por mês e passa do nível de 6 trilhões de logs que são analisadas diariamente, né, na plataforma como um todo. Então, eu estou falando de 365, eu estou falando de Azure, eu estou falando de Dynamics, estou falando de gaming, de tudo. E isso tem uma robusta ali, né, um robusto mecanismo de machine learning e AI que quebra isso em categorias por clientes e cria essas recomendações também. Então, diariamente, tem ações de segurança que são recomendadas pela Microsoft, que você consegue ver no portal lá de segurança, né, no Score, e em cima de compliance também, né? Então, eu falo quais são os frameworks que eu vou seguir, quais são as regulamentações que eu quero seguir. A Microsoft traz as ações no modelo de starting point, né? Quais são as principais, quais têm as pontuações mais altas ou não,
traduzindo para um linguajar aí de TI mesmo, né? De fato, o que eu tenho que fazer, aonde eu tenho que fazer, onde eu tenho que criar, para quem que eu vou assignar aquilo, qual que é a etapa da implementação que eu tô, e o bacana é que você pode customizar. Então, no Compliance Manager, eu não estou falando só de ações que a Microsoft está fazendo, a gente está falando do modelo de responsabilidade compartilhada, né? Certas ações ficam para o provedor de nuvem da Microsoft, que está evidenciado também, e certas ações para o próprio cliente. Então, eu, como cliente, se eu tenho um controle paralelo de ações que eu preciso fazer para aumentar minha segurança ou minha conformidade, eu faço upload desse controle no Compliance Manager e eu faço um reporte daquilo de maneira unificada. Então, eu tenho lá as minhas ações que a Microsoft recomenda, que eu posso customizar, que eu posso editar, e eu posso colocar as minhas próprias para ter um modelo consolidado de visão, né? E o bacana é conseguir fazer, inclusive, a delegação dos papéis, né? Poder pegar essas informações. Então, essa etapa do processo não é de responsabilidade da TI, de repente do jurídico, ou do marketing, auditoria. Então, você consegue ter justamente isso mapeado. Esse controle deve ser implementado, de repente, pelo meu time que cuida de web, para colocar lá um acordo no site. Você delega isso e faz apenas o acompanhamento, porque a sua função é essa, acompanhar o score, garantir que ele vai evoluir. E, claro, encontrar os papéis corretos, quem é responsável por cada um daqueles controles. Então, inclusive os processos que antes ali estavam dispersos, a gente não sabia por onde começar, agora eu posso, de repente, começar, nem que seja considerando uma pontuação. O que mais vai me dar pontuação? Pode ser um início, né? Eu sempre costumo dizer que eu começo, enfim, a questão de identidade, não me importa se eu estou falando de compliance ou se eu estou falando de cybersecurity, eu acho que sempre identidade tem que manter forte, então não acho que sem conversar sobre uma identidade forte, utilizar aí segundo fator de autenticação, sem isso, todos os outros assuntos eles acabam se tornando menos importantes. Eu não consigo garantir que aquela informação que eu estou compartilhando com os meus gestores, com o Edu e com o Gustavo, estão sendo acessadas por ele, porque a identidade deles é fraca. Se eu tenho identidade fraca, todos esses controles. Então, se tem uma resposta mágica, eu digo identidade. Se ele já tem uma identidade forte, aí a gente senta para a mesa e conversa. Antes disso, não dá para. Tá? Eu acho que esse é ponto legal de frisar, tá? Senão, o resto, os controles vão por água abaixo. E para quem está ouvindo a gente aí, acho que o endereço principal ali, né, para quem quiser olhar, testar conformidade, compliance daí, é compliance.microsoft.com, né? Eu acho que é ali onde você acessa e tem acesso a todas as ferramentas, sua pontuação. E o legal é aquilo, né? Ele já te mostra realmente aonde que você está e para onde que você precisa chegar, né? É um negócio bem legal. E um ponto, Cleiton, que eu queria até comentar, a gente comentou, enfim, nesses webinars que a gente fez aí recentemente, a questão de estar tudo numa página só, né? Isso era um transtorno Era no uma passado, dor. né? Exatamente. Queria comentar um negócio desse, que isso aí facilita bastante a gestão. Então, um ponto legal que você comentou, e o Reda comentou também, isso não é só de TI, né? Então, enfim, quando você está lá com um monte de tela espalhada por um monte de solução, a galera que não é TI, a galera que já é TI já se perde, porque vamos lá, né? Desculpa o palavreado, mas é um saco você ter que abrir 20 telas para poder gerenciar uma coisa. Eu acho que o Compliance Manager fez agora trazer tudo para um local só, facilita muito a visão aí da gestão, né? E isso foi um movimento global da Microsoft e de todas as ferramentas. Era um feedback que a gente tinha que era confuso mesmo, né? Poxa, mas tem muito portal, tem o portal do Azure, tem o portal de administração, né? Então, agora direto pelo portal de administração, a gente tem uma visão consolidada de lista e é um trabalho contínuo, tá? A gente sabe que a gente está evoluindo ainda em alguns cenários, mas você já tem um lugar consolidado para acessar os seus pontos administrativos. Seja a galera que cuida de Teams, a galera que cuida de SharePoint, né? O pessoal que cuida de fato de compliance e segurança. Ótimo ponto também, esse dos portais. Isso é algo que vem acontecendo bastante, cara. Pessoal, assim, eu acho que essa questão de interface é algo contínuo, não tem muito por onde fugir, sabe? Porque todo dia entra recurso novo. Essa que é a questão. Todos os dias nós temos recursos novos. O roadmap é extenso e tem que ser. Segurança e compliance não pode dormir, entendeu? Esse que é o ponto. A evolução, ela é boa, ela é positiva. Algo está sendo feito para estar à frente, né? Ou para cobrir alguma brecha. Então, eu acho que esse é um ponto importante de frisar. A questão de interface, eu sempre digo que é só aguardar e sempre dar o feedback. Importante dar isso. Por quê? Bom, é só olhar para a base da Microsoft, né? E pensar o que ela já conseguiu fazer na questão hoje. Não se fala em utilizar um outro recurso para cálculo que não seja Excel, a questão de Word, o Office, o próprio Windows 10, né? A gente sabe que aí durante o tempo, todas essas evoluções, né, do Windows até o momento também
é algo contínuo, é feedback, teve menu que saiu, menu que entrou, isso é contínuo, mas, sinceramente, a questão da interface, eu sempre digo, a gente reclama quando surge ou quando a gente fica muito tempo sem olhar. Quando a gente está todo dia ali, a interface é super amigável, não tem muito, porque você vai acompanhando a evolução, esse é o ponto. Você Aproveitando esse ponto, Cleiton, você que está aí no dia a dia executando bastante isso nos clientes, demonstrando e rodando dentro dos clientes, conta pra gente um pouco da facilidade disso. Muita gente acha que isso é um... Puta, cara, é um problemão. Tipo assim, puta, cara, eu não vou conseguir fazer esse negócio acontecer, né? Qual que é a dificuldade? Assim, precisa ser um cara extremamente técnico para poder entrar nesse portal desse compliance e conseguir entender e saber que, putz, cara, o plano é esse, eu preciso ativar isso, isso, isso. Não precisa ativar, né? Deixa eu falar com a TI para a TI ativar isso, isso, isso. Eu estou vendo aqui que isso não está ativado. Eu estou vendo aqui que criaram uma política de vazamento de dados e eu estou vendo que tem aqui X incidentes que aconteceram, que o meu DLP aqui pegou, que o meu CAS pegou. Eu preciso ser um cara extremamente técnico para poder conseguir enxergar isso e direcionar para a equipe ou não? Um cara mais gestão aí, enfim, aquele cara que está no compliance, às vezes não é um cara tão técnico, né? Passou pelo técnico lá um tempão. Precisa ser um cara bit byte ou não? A proposta é que Boa não. pergunta. Cada vez mais, na verdade, a Microsoft ela torna, digamos, ela conversa mais com o negócio. E quando você vai vendo até mesmo nós em português, as traduções conforme são feitas, elas estão dialogando mais com o negócio. Então, quando a gente olha o Compliance Manager e olha o portal de compliance, o portal de segurança, você observa que eles dialogam com o seu público, com quem precisa gerenciar aquilo. Então, quando você entra no de segurança, você já vê ameaças muito relacionadas à cybersecurity. Quando você entra para o compliance, você vê ameaças relacionadas a algum tipo de evasão de dados, comunicação, e aí a gente acaba não explorando tanto, mas a gente sabe questões de conflito interno, assédio, diversas coisas que podem gerar um custo, um impacto negativo para a empresa, né? Então a gente consegue ter isso de uma forma centralizada, mas dialogando com quem vai acessar esses portais. Isso é importante, sempre pensando em dialogar com eles. Esse é um ponto legal que você comentou, né? A gente está falando só de LGPD, né? A gente fala isso porque, enfim, chama a atenção da galera. Mas qualquer regra que não seja fora do compliance, digamos, da empresa, você consegue criar ela lá, né? Seja por palavras-chave, informações-chave, menções, alguma coisa assim, e você pega um compliance ali. Exemplo que o Cleiton comentou aqui, né, cara? Alguma questão religiosa, alguma questão sexual, enfim, você consegue pegar ali aquilo seja num Teams, né, falando aqui da Microsoft, seja numa comunicação num Teams, seja no e-mail, seja, enfim, obviamente, né, tem que estar digitalizado, né, galera, não tá falar, né, o negócio não tá ouvindo a gente ainda, né, vamos pensar assim. Daqui a pouco o Reda vai dar o roadmap pra gente. Mas o ponto legal é isso, né, Reda? Tem um monte de regulamentações já parametrizadas lá, que isso eu acho que é legal, né, traz muito caso de uso. Putz, eu quero começar. Beleza, vai lá, cara, ativa a LGPD lá que você vai conseguir ter uma visão animal. Mas, putz, senta com o seu time de compliance lá e entenda lá o que é compliance e o que não é compliance com a empresa e você consegue entrar no portal e criar a sua própria regra de compliance, né? E começar a monitorar isso. Isso que eu acho fantástico. Isso mesmo, Gustavo. Essas regras de informação sensíveis, né, a Microsoft já tem mais de 150 que estão criados no portal. Aqui no Brasil a gente tem CNPJ, a gente tem CPF, a gente tem RG, tem cartão de crédito, e não é simplesmente uma sequência de 333 números. Para cartão de crédito, 444. Você tem os 4 primeiros, que é o código da bandeira. E em cima dessas regras, em cima do que é um cartão de crédito, eu quebro em 3 regras. Então, a porcentagem que eu falo pro Microsoft, né, que eu quero de certeza para ela achar que é um cartão de crédito, é o que vai delimitar aquela regra. Então, se eu falo, me dá um alerta quando você tem 60% de certeza que é um cartão de crédito, ela está atingindo a regra 1. Não, me dá um alerta quando você tem 80% de certeza de acuracidade, ela pega a regra 1 e 2. Então, tem uma lógica do porquê aquilo está ali, não são simplesmente números aleatórios, né? E além dessas regras sensíveis, essas Sensitive Information Types que você pode criar, você tem também o que você pode treinar. Né, na suíte de compliance, você conecta isso com um monte de evidência, tem que ter pelo menos 50 documentos lá numa base de SharePoint, e você vai falar para a suíte agora o que é um falso positivo ou um true positive do seu negócio. Então, eu não recebo aquele montante de falso positivo toda hora, né? Eu treino ela, cada vez mais eu falo o que é, o que não é, e em cima disso eu faço uma supervisão do todo. Então a gente consegue hoje olhar para uma comunicação do todo, né? Se alguém está ameaçando, se alguém está usando um tipo de
tipo de palavras que não se deve usar na empresa. Estou mandando imagem de racismo, né, imagem de pornografia, por exemplo. A suíte está pronta para isso e tem mecanismos já criados, né, e que você tem total liberdade para criar, né, e otimizar e alimentar também. E falando nisso, né, que foi a sua pergunta inicial, da principal dificuldade que a gente tem de tirar isso do papel e colocar, né, em prática, eu vejo isso como uma divisão de 3 tipos de equipes diferentes na empresa, principalmente voltada a compliance e regulamentação LGPD, tá? A gente tem o time jurídico da empresa, e o time jurídico é responsável por responder os processos legais, né? Eles têm que responder lá os data subject requests, eles fazem correção dos dados, né? Ele tem que trabalhar em cima de direito de esquecimento, né? Que as regulamentações podem trazer para a gente. Você tem o seu time de compliance que é responsável em garantir que a empresa tenha conformidade, que ela está seguindo aquelas políticas, aquelas regras, né? E você tem o time de TI que é responsável por configurar aquilo para agradar o que time de legal e o time de compliance, né? Então são 3 times de mundos diferentes que estão interligados e que traz o desafio para a gente da empresa se tornar compliance. Então eu tenho mecanismos, eu consigo cumprir, eu consigo ligar, eu consigo adaptar. Mas o desafio principal é você conectar essas pessoas que têm papéis e rotinas diferentes. Então, uma forma de conexão entra de novo o Compliance Manager. Em cima daquelas ações que são traduzidas para o time de TI, o time de TI consegue criar as ações necessárias, né, para seguir lá os artigos da LGPD, que consequentemente estão ajudando o time jurídico e o time de compliance também. Então, enxerguem o Compliance Manager como um motor de tradução, né, entre as regulamentações para o time de TI se adequar e, consequentemente, adequar o time jurídico e conectar com o time de compliance e fazer, de fato, a coisa acontecer, né? Com certeza. Muito legal. Quem que você vê, Reda, em todo o histórico que você já viu de empresas, que você ajuda empresas, no final do dia, quem que fica o dono mesmo? É a parte jurídica, é a parte de TI? Quem que é o dono do negócio? Eu vejo mais como uma parte de TI por conta das tecnologias, né? A gente sabe que as regulamentações são totalmente voltadas a processo. Então, não dono totalmente de TI, mas é compartilhada, é uma ação compartilhada, mas que no final as regras e quem que vai executar as perguntas, as respostas, as pesquisas, vai para o time de TI, né? Ou o time que está gerenciando lá o mecanismo como um todo. Então, por mais que você tenha o processo sendo dono de tudo, a regulamentação é em cima de processo, o time de TI que vai traduzir aquilo para a ferramenta, né? Então, a ferramenta, a tecnologia é um facilitador para você ajudar a responder perguntas aí do legal e do time de compliance também. Muito bom, muito bom. Isso mesmo. E no fim do dia, né, eu acho que isso que o Reda falou é interessante, quem que é o dono, mas é importante mencionar quem consome, né? Um DPO mesmo, quando ele observa ali um compliance manager, ele começa a querer literalmente explorar ali, ele quer o acesso dele. Inclusive os papéis ali, né, Reda, eles são para quem trabalha com compliance. Eu acho que assim, claro, a gente tem a questão dos scores que geralmente podem estar relacionados ali a algumas configurações, e por conta disso talvez seja mais ali a conversa da TI. Mas as funções, ou todo o Compliance Manager, ele foi desenhado para também ser operado pelo time de compliance, correto, Reda? Exatamente, exatamente. E que às vezes a gente entra nesse tópico com o time de cibersegurança porque é muito conectado. A própria Microsoft antigamente tinha um portal de Security Compliance, né? Então você fazia apresentações e conversava com o time de TI, porque eles vão ligar as regras de DLP, eles que vão gerar relatórios. Mas isso mudou, né? Então a gente tem a LGPD que já está acontecendo, você tem bastante ênfase em cima disso. Então, roles como o DPO, por exemplo, que surge na empresa, são os conectores daquilo. Eles têm os acessos necessários na ferramenta, eles sabem com quem falar, né? Controlador, operador, ele sabe o papel que ele tem que fazer, para quem que ele tem que responder e quais são os recursos agora de TI de compliance legal que ele tem que usar para responder a uma ação jurídica ou alguma coisa nesse sentido. Ô, Reda, eu imagino que a resposta seja sim, mas vou fazer mesmo assim. Vamos lá. Existem acessos diferenciados, por exemplo, eu sou o cara de compliance, o Du é o cara de security e o nosso amigo Clayton aqui é o cara do RH. A gente consegue ter acesso de informações diferentes lá dentro? Totalmente, Gustavo, totalmente. E é já uma feature do nosso Azure AD, quando você entra lá nos roles e administrators, que são os papéis de administração, a Microsoft já criou vários em cima desse cenário granular de nível de administração da empresa, pensando aí no mínimo privilégio possível, fazer um just-in-time, just-enough access, né? Então,
tudo está conectado e não somente os roles que estão lá disponíveis, você tem possibilidade de criar um role customizável, né, e de repente aprovar quando aquela pessoa vai ser o administrador ou qual que vai ser o time de administração. Então, se o Clayton faz parte da minha equipe, o Clayton não é 100% administrador de compliance. O Clayton está administrador de compliance naquele dia, durante aquelas horas que ele pediu para ser, né? Então, num contexto de ataque, de movimentação lateral, né, que o atacante está tentando achar pessoas que tenham papéis administrativos e elevação de privilégio, eu consigo inibir, porque o Clayton, por mais que ele seja elegível, ele não está 100% do tempo como administrador, e para ele fazer de fato uma elevação de privilégio, ele vai pedir uma aprovação ou fazer um segundo fator de autenticação também, né? Então, a gente reduz bastante aí a superfície de risco nesse sentido com os próprios papéis que já estão lá criados. Resumindo, só não faz quem não quer, né? Porque, exatamente. E quem não sabe também, tá, Gustavo? Eu acho que o compliance, todos os recursos de segurança de compliance da Microsoft, eles precisam de muito mais visibilidade, tá? Isso aí é uma coisa que eu acho que a própria Microsoft tem trabalhado, acho que ainda mais Brasil o momento é esse, mas aí é uma luta contínua, a gente sempre, dia a dia com o cliente ali mostrando, entendeu? Porque você repara, né, Cleito, quando você bate um papo com o cliente e tudo mais, independente do plano, independente do que ele tem, ele não conhece o compliance, né? A hora que você mostra, ele fala, caramba, eu tava precisando disso daqui, era isso que eu queria. Antes, legal, nós tínhamos os compliances divididos por ferramenta, né? Do Office 365 tá aqui, parte do Azure tá aqui, tá tudo junto agora. Então, assim, não tem como, né? Foi o que o Gustavo falou, não tem como não utilizarem mais. A informação tá ali, aquele indicador já mata, aquele indicador você consegue usar ele até como meta, né, do time. A gente fala, pessoal, nós estamos aqui nesse nível, mencionamos lá atrás que estávamos com o MFA habilitado, mas aqui estava dizendo que de 100 usuários ainda está faltando 10. Então, assim, você consegue fazer esse trabalho, é um negócio muito, muito rico. Exato. E, Reda, tem mais alguma coisa que você tem ali na cartola que você quer soltar para a gente aqui também? Não, só quero falar que a Microsoft está fazendo um investimento gigantesco também nesses assuntos de compliance, né? Então, em cima de regulamentações a nível global, né? Por mais que a gente tinha o Brasil aí como os 10% de número de países que ainda não tinha alguma regulamentação, que agora a gente tem, né? A gente já tem outros países que já tinham desde 1995, desde os anos 2000. Então, posso dizer que a gente pode aguardar aí por excelentes notícias, né? Excelentes novidades que vão chegar no nosso caminho para conseguir ajudar cada vez mais, né, a traduzir essa linguagem mais complexa num cenário de ações e colocar todo mundo aí em conformidade e conseguir ajudar todos os cenários de indústrias e negócios. Então, tem bastante coisa legal por vir. Show de bola, excelente. Pessoal, estamos chegando aí, batemos os 40, quase 40 e poucos minutos. O tema, enfim, ele vai se tornando assim, uma conversa agradável, né? A gente vai entrando aí, vai perdendo meio que a noção do tempo. Du, não sei se você quer fazer mais algum comentário final. Clayton, Reda. Foi uma aula, né? Exatamente. É legal desmistificar, porque tipo, falar de compliance, negócio, além de ser chato, desculpa aí as pessoas que estão vendo, mas é bem chato, né? De você entender se você está bem com aquela norma, aquela regra, aquela política e tudo aquilo que vem, que tem no mercado, né? Para facilitar, que é o que eu vejo a Microsoft fazendo, é uma mão na roda gigantesca. Obrigado, viu, Reda? Obrigado, Clayton. Show de bola. Reda, obrigado pela presença. Clayton, mais uma vez aí, obrigado pela presença. Du, tamo junto de novo. Quer comentar alguma coisa, Reda, final aqui, para a gente poder finalizar? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal estar com vocês aqui, né, e conversar sobre esse assunto que está surgindo aí cada vez mais forte. Então, 100% agradeço, muito obrigado mesmo. Contem comigo aqui com a Microsoft, com os próximos aí. Valeu, pessoal. Excelente. Maravilha, gente. Clayton, quer comentar alguma coisa, meu amigo? Do meu lado também, né? Eu acho que é sempre uma satisfação poder falar sobre cenário de negócio, principalmente, né? Falar um pouco dos desafios do dia a dia. A gente absorve esses desafios, né? Então, é legal também falar como que a gente supera. Então, sempre que tiver aí a possibilidade, podem me convidar que a gente explore um pouquinho mais aí desse mundo de compliance e segurança que tá cada vez, né? Mais... Eu diria mais abrangente, né? Mais interessante. Mais interessante, Show de bola, galera. Agradeço a presença de vocês, então, mais uma vez. Então, para quem está ouvindo e vendo a gente aí, finalizamos hoje mais um episódio, pessoal. O tema hoje, então, descomplicando o assessment de segurança e compliance com o Microsoft, tá? Agradeço mais uma vez a presença aí, Fernando Reda, Clayton Souza. Para vocês ainda que não acompanham o Redcast, visitem lá a gente nas redes sociais, podcast, enfim, Deezer, Spotify, Apple Connect, enfim, todas as plataformas aí. E a cada 15 dias a gente solta um novo episódio.
E a gente se vê nos próximos aí, pessoal. Conte com a gente. Vamos para cima. Valeu, galera. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.